Mais um programa Quartas de Esperança e é um prazer muito grande estar falando com você aqui. Mais uma vez, estamos encerrando o ano e esse é um momento muito especial de gratidão, é um momento da gente olhar para trás e observarmos a maneira como Deus nos conduziu. Então, quero saudar você que, de uma maneira especial, faz parte aqui da Igreja do Campus, o NASP, Engenheiro Coelho, a você que nos assiste das várias partes do Brasil, conectado aqui a essa rede, a esse canal, e também você que nos assiste das várias partes do mundo também. Meu nome é Nilson Caetano, eu sou pastor em Campinas e estamos aqui compartilhando nessas Quartas de Esperança uma série chamada Reconectados e o tema de hoje é um novo começo. Estamos começando um novo ano e é um privilégio a gente poder voltar atrás, voltar algumas páginas na nossa história, na nossa vida, para a gente poder perceber onde a gente caiu num ponto de derrota para a gente poder vencer nesse novo ano. Então, convido você agora a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 32. Nós vamos ler alguns versos aqui. Eu convido você a buscar aí na sua Bíblia para que a gente possa colocar o nosso foco agora na palavra de Deus, tá bom? Gênesis, capítulo 32, eu vou ler o verso e depois nós vamos orar pedindo a sabedoria do Senhor para que a gente possa entender o recado dele para todos nós nesse início de novo ano. Então, Gênesis capítulo 32, a partir do verso 1, eu leio para você assim. Quando Jacó seguiu viagem, anjos de Deus vieram encontrar-se com ele. Ao vê-los, Jacó exclamou: "Esse é o acampamento de Deus." Por isso, chamou o lugar de Manaim. Então Jacó enviou diante dele mensageiros ao seu irmão Esaú, que vivia na região de Seir, na terra de Edom. Disse-lhes: "Deem a seguinte mensagem ao meu senhor Esaú. Assim diz seu servo Jacó: até o momento estava morando com o nosso tio Labão e agora tenho 2 jumentos, rebanhos, tenho bois, tenho cabras e além de muitos servos e servas. Enviei esses mensageiros para informar o meu senhor da minha chegada, na esperança de que ele receba amistosamente." Convido você, então, para a gente poder fazer uma oração ao nosso Deus, pedindo que Ele nos conduza nesse momento de estudo. Vamos orar. Pai querido, nosso bom Deus, a nossa gratidão a Ti, Senhor, é imensa, porque estamos vivos, porque temos a Tua paz, temos a Tua palavra. Estamos começando um novo ano, Senhor, e pedimos que a Tua bênção e a Tua graça e a Tua paz seja sobre cada pessoa que está conectada conosco. Entendemos que estamos um ano mais perto da Tua volta a essa terra. Por isso, te pedimos que o Teu Espírito nos habilite a estarmos cada vez mais preparados e sermos um instrumento em Tuas mãos. Agora que a gente vai abrir a Tua palavra, que nós vamos meditar nela, pedimos a Tua bênção e também a Tua direção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, como eu falei para vocês, o tema de hoje é um novo começo. Para que a gente possa ter um novo começo, a gente precisa olhar algumas páginas da nossa vida lá atrás, lá no passado, ver que rotas a gente precisa corrigir para a gente poder seguir com segurança um futuro dirigido por Deus, direcionado por Ele. E o tema que eu quero abordar com vocês, a base principal, está exatamente aqui no livro de Gênesis, capítulo 32. Voltando ao ponto da derrota. Para que a gente possa ter um novo começo, nós precisamos entender que às vezes é importante voltarmos ao ponto da nossa derrota, onde fomos derrotados, onde caímos, onde sofremos, para que a gente possa fazer algumas correções ali e podermos avançar com segurança no futuro que Deus quer nos dar. Existem pelo menos 2 tipos de volta. Existe a volta certa e existe a volta errada. Por exemplo, a mulher que olhou para trás, arrependida e tornou-se numa estátua de sal. Esse é o tipo de volta errada. Ela estava com o coração naquela cidade, a esposa de Ló. E ali o que é que acontece? Ela se transformou numa estátua de sal. A volta errada, o coração no lugar onde Deus disse para que o coração não estivesse. Ali estava o coração dela. Só que existe a volta certa. E essa volta, ela não é fácil, mas ela é extremamente necessária. A volta certa nunca é fácil, mas é necessária, que é a volta ao ponto da nossa derrota. E talvez você já esteja pensando no desenrolar do ano de 2020, ou então no passado, na tua história, qual foi o teu ponto de derrota que você ainda não conseguiu vencer. Talvez você não está vivendo um futuro glorioso, ou um presente maravilhoso e abençoado por Deus, porque existem coisas no teu passado que ainda não foram resolvidas. Perdão que não foi oferecido, ou perdão que não foi pedido, circunstâncias do passado que ainda te prendem num presente que você está sendo infeliz. Então vamos ver na palavra hoje
Qual é a melhor maneira de nós nos libertarmos de tudo isso? Bom, como eu disse, existe a volta certa e existe a volta errada. A volta certa é aquela volta ao ponto da derrota. Ela é extremamente necessária para que a gente possa ter um novo começo na nossa história, um novo começo na nossa vida. Se eu estou falando para alguém que almeja um novo começo, que o ano de 2020 não foi fácil para você, foi um ano de derrota, foi um ano de enfermidade, quem sabe foi um ano de desemprego, foi um ano de escassez para você, você teve derrotas na sua história, Deus quer te dar um novo começo, uma nova história. Quem sabe 2020 foi um ano em que você se desconectou espiritualmente, o Senhor quer te dar um novo começo. Então veja, o ponto da derrota é um lugar onde pelo menos uma dessas 6 coisas acontece na vida da gente. Uma das 6 coisas, eu vou citar 6 pontos, e o ponto da derrota é um desses aí. Quem sabe você se identifica. Em primeiro lugar, o que é o ponto da derrota? É um lugar onde você tomou decisões erradas na vida. Segundo lugar, é um lugar onde as pessoas ou os relacionamentos te prejudicaram. Terceiro lugar, o que é o ponto da derrota? É um lugar de retrocesso, onde você não conseguiu avançar na vida, onde você não cresceu. Também esse é um ponto da derrota. Quarto ponto, é o lugar de tragédias. É um lugar de dificuldades. Tragédias. Quinto ponto, é um lugar de calúnias. Falaram mal de você, zombaram de você, criticaram você e você não superou isso. Sexto ponto, é um tempo e um lugar de tristeza, onde você não quer lembrar. Às vezes uma circunstância do trabalho, às vezes uma circunstância familiar, às vezes no casamento. Então, o ponto de derrota é um lugar de tristeza, um lugar que você preferiria nunca mais ter essa lembrança na sua história. Então, citei aqui pelo menos 6 pontos de derrota, e talvez você se identifique em um deles, ou talvez você passou pelos 6 pontos de derrota, e é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje. Bom, voltar a esse lugar pode ser perigoso, pode ser traumático, pode ser muito difícil voltar ao nosso ponto da derrota. É como voltar numa rua onde aconteceu uma situação ruim com você. Você se sente desconfortável em voltar ali. Ou como entrar numa casa onde você tem uma lembrança ruim. O fato de você decidir não ir lá não vai eliminar a rua, não vai eliminar a casa, ela vai continuar lá. Então você precisa tomar uma decisão. Aí você pode pensar o seguinte: pastor, mas você não tem noção do que eu passei, o trauma que eu passei, o que meus pais fizeram, o que meus amigos fizeram comigo, o que eu passei na minha história, o senhor não tem ideia. Como que eu vou poder voltar a um ponto de derrota desse? Eu não consegui superar até hoje. É exatamente por isso. Para você se tornar vencedor, ter um novo começo na tua vida, você precisa pensar nesse ponto de derrota e precisa voltar para poder avançar. E Deus vai te dar todo o suporte para você vencer. Muitas vezes o teu futuro, ele pode estar na resolução de coisas do passado, coisas que ainda te incomodam, feridas que ainda estão abertas no teu coração, que precisa iniciar um processo de cura, que precisa iniciar um processo de restauração, de novo começo, de nova história. Então, quero abrir tua mente nessa mensagem para que você possa entender que passos você pode dar para essa restauração, para essa cura, para que você possa ter um novo começo nesse ano que está iniciando. Uma nova história diante de Deus. Então, veja, Deus, Ele está dizendo para você parar um pouquinho, para você respirar, para você refletir nos pontos de derrota que você passou nesse ano ou nos anos anteriores da sua vida, para você conseguir avançar com segurança e com certeza. Eu vou citar aqui na Bíblia um cara que ele passou por esses 6 pontos de derrota que eu mencionei para vocês. Tudo isso aconteceu na vida de uma pessoa só, por incrível que pareça. O nome dele, Jacó. A Bíblia diz que ele era conhecido como enganador, porque ele tinha um irmão chamado Esaú. E a Bíblia diz que ele enganou esse irmão Esaú e roubou-lhe o seu direito de primogenitura. Então a Bíblia fala que Jacó ele tinha essa perspicácia, ele tem essa marca, ou vamos dizer assim, ele tem esse rótulo no seu nome, enganador. Esse, no caso, é Jacó. Eles eram filhos de Isaac. Ele enganou o irmão pelo menos 2 vezes aqui na história bíblica. O irmão, a Bíblia menciona que rompeu com ele e o irmão também trocou ali a sua primogenitura por um prato delicioso de comida. Enfim, os dois erraram. Agora, era para Deus ser chamado Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Mas Esaú trocou algo de grande valor por algo de pequeno valor. Uma grande lição que a gente já pode tirar agora.
Será que você está trocando coisas de grande valor na sua vida e na sua história por coisas passageiras, coisas tão pequenas, coisas de pequeno valor? Vale a pena a gente refletir sobre isso. Então, ele vendeu o seu direito de primogenitura, essa é a história. Jacó, em um dia, ele usou uma estratégia junto com a sua mãe para enganar o seu pai, e ele foi muito bem sucedido nessa estratégia. Veja, era uma época essa em que as palavras valiam muito, as palavras tinham muito poder. As palavras, elas tinham uma força muito grande, então quando o pai proferia a bênção, essa bênção tinha um poder muito grande sobre a vida de quem recebia a bênção. E é por isso que Jacó agora queria receber a bênção do primogênito. E a gente vai na Bíblia e a gente começa a analisar essa história. Era uma época em que as palavras valiam muito. Hoje, alguém fala uma palavra e você não percebe o peso da palavra. As palavras, muitas vezes, hoje não têm tanta força como tinham antigamente. Então, Jacó fugiu durante 120 anos. Aliás, durante 20 anos. Ele fugiu do seu irmão. Durante 20 anos, eles estavam desconectados. Precisavam de um novo começo. Durante 20 anos, Jacó, ele vivia com medo, se escondendo, correndo do seu irmão Esaú. A sua história era uma história de esconder-se cada vez mais do irmão, fugindo do seu ponto de derrota, fugindo do seu irmão por 20 anos. E talvez eu estou falando para alguém que assiste aqui o canal da Igreja do NASP, você está no Brasil, você está fora do Brasil, você assiste esse canal, está assistindo essa mensagem, acredito que não é por acaso, Deus te direcionou para você ouvir essa palavra, e talvez você está desconectado de alguém. Você precisa voltar a esse ponto de derrota para conseguir avançar e ter um ano de bênção, para ter feridas restauradas, para sarar feridas também que você deixou no coração de alguém. Então, se eu falo para alguém que precisa retornar ao ponto de derrota, entenda, Deus te chama para fazer esse retorno contigo, para que você possa avançar na sua vida e também na sua história. Perceba, Jacó fugiu por 20 anos, tomou decisões erradas, enganou seu irmão, fugiu de casa. Segundo ponto, se envolveu com gente prejudicial. Além do seu irmão, pessoas que ele não devia fizeram parte da sua história. Ele se juntou com pessoas que ele não deveria se juntar e isso não foi bom. Terceiro ponto, sofreu retrocesso. Por exemplo, só Labão mudou o seu salário pelo menos ali umas 10 vezes. Então ele sofreu retrocesso na vida dele. Mas interessante, tudo que ele fazia, ele prosperava. Ele é um grande empreendedor na Bíblia, Jacó. Deus prosperava, mas Labão se aproveitava dele, enganava ele e mudava o seu salário. E mesmo assim ele continuava avançando. Quarto ponto, sofreu tragédias. O seu filho mais novo, José, foi vendido como escravo e ele chorou muito, como se o seu filho estivesse sido morto. Ele acreditava que o seu filho havia sido despedaçado. E um sexto ponto importante aqui, ele fugiu da terra das calúnias, foi para o Egito e ele não queria se lembrar da terra das suas tristezas, mas não tinha jeito. Aquele era o seu ponto de derrota, ele precisava voltar lá para resolver as coisas. Agora, Deus fez Jacó voltar em cada um dos pontos de derrota dele para que ele conseguisse avançar. Ele precisa voltar em cada um dos pontos. Por exemplo, ele precisava vencer. Então, Deus fez Labão ir atrás dele e eles chegaram a um acordo, ou seja, Labão foi um ponto de derrota na vida de Jacó, mas eles fizeram um acordo. Os filhos, no final da vida, ele teve que abençoar aqueles filhos e perdoar cada um dos seus filhos também. Então Jacó precisou voltar nos seus pontos de derrota para conseguir encerrar a sua trajetória nessa vida em paz e bem. Até Israel ele voltou ali, pediu para José, para que quando ele estivesse morto, seus ossos voltassem para a terra ali da sua origem, seus ossos voltassem para a sua terra de derrota, ou para a terra onde ele viveu também as suas grandes conquistas, a terra natal. Então é interessante quando a gente analisa a história de Jacó. Veja, a pessoa que não tem Jesus na vida é uma pessoa com a vida toda enrolada, toda complicada. E a gente precisa entender que Jesus ele é o centro e a circunferência da nossa história e da nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, ele começa a fazer um novo começo na nossa vida. Quando nós nos conectamos com ele, ou nos reconectamos a ele, ele gera em nós um novo começo, uma nova história. E é isso que Jacó precisava, de um novo começo, de uma nova oportunidade. Ele não queria mais viver fugindo do seu irmão Esaú, ele queria uma nova história. E se eu estou falando para alguém que precisa também do recomeço na sua vida, entenda essa história e perceba como que você pode recomeçar.
Como que você pode se reconectar com alguém que por alguma circunstância a vida te desligou dela, com uma pessoa importante na tua vida? Então perceba, a nossa vida é uma vida que precisa estar conectada com Deus cada dia mais. Esse não é um assunto fácil de se falar, mas é um assunto importante, porque quando a gente fala dos nossos pontos de derrota no passado, a gente sofre também, porque muitas vezes a gente quer fugir deles, a gente não quer pensar nele, e isso é algo que a gente precisa refletir um pouquinho. Gênesis 32, verso 1, Jacó, ele faz a sua volta mais importante. Ele precisa encontrar-se com o seu irmão Esaú. Então ele faz todo o plano, ele faz bola toda uma estratégia para que ele possa fazer isso acontecer. Manaim, então ali, quem já percebeu, já viu um lugar chamado Manaim, de glória em glória. Ele estava em Manaim, esse era um lugar de bênção, era um lugar de glória, era uma terra prometida, uma espécie de Nova Jerusalém. Manaim, uma terra de bênção. Manaim é o ponto de vitória, é o auge, é o melhor que alguém pode chegar na vida. Jacó, ele queria chegar nesse auge de novo, mas ele precisava consertar algumas coisas. Então a Bíblia diz que Jacó encontra-se com um anjo, ele precisa ter esse encontro com o sobrenatural. Esse encontro com o anjo mudou a história de Jacó, porque antes de ir a Esaú, Jacó precisava mudar. Ele precisava ter esse encontro sobrenatural com Deus. E você conhece ali o encontro com o anjo, onde ele tem esse encontro com Deus, ele luta com Deus uma noite inteira, e ele perde para Deus, só que a Bíblia diz que ele perde para Deus e ele prevalece. E isso me chama muita atenção aqui na história. O texto bíblico segue, e a gente vai analisando um pouquinho, olha. Uma coisa que é importante a gente refletir na vida da gente. Se você não for até o seu ponto de derrota, o seu ponto de derrota virá até você, não tem jeito. Jacó estava decidindo ir a Esaú. E quando ele enviou mensageiros para encontrar Esaú, Esaú já estava vindo contra Jacó com 400 homens. Não tem jeito. Você pode fugir a vida inteira do seu ponto de derrota, mas entenda, se você fugir, o seu ponto de derrota virá ao seu encontro, não tem jeito. Então, por que fugir? Você pode enfrentar, você pode se encontrar com a pessoa que você se desconectou, você pode ligar para ela, pode consertar as coisas para que você possa ter um novo começo, um ano especial. Talvez você precise voltar no ponto onde você se desconectou de Deus, entender onde você se afastou, por que você se afastou, para você se conectar de novo com Ele. Deus está nos dando uma nova chance, uma nova história, um novo ano começando, para que você possa fazer as coisas corretas. Olha para o passado, analisa os pontos onde você errou, onde você se desconectou, onde você, quem sabe, se desconectou da palavra, onde você se desconectou da oração. Qual é o teu ponto da derrota? Para pensar, cada um tem o seu. Então, o que você precisa voltar no passado, corrigir para ter um ano de 2021 abençoado e conduzido por Deus? Vale a pena você pensar um pouquinho nisso. A vida é cíclica e as coisas, elas vão acontecendo. E se a gente não corrige as coisas do passado, elas voltam a acontecer de novo na vida da gente. É por isso que é importante você ter um alvo no seu coração, uma meta de estar sempre conectado a Cristo, sempre firme com Ele, para que o seu ponto de derrota não venha a te procurar novamente quando você vencê-lo pela graça do eterno Deus. Veja, Gênesis 32, verso 7, as coisas espirituais precisam se resolver espiritualmente. Não adianta nenhuma estratégia humana. A Bíblia diz que Jacó, quando queria se encontrar com Esaú, planejou isso, ele enviou um monte de presentes para Esaú. Os seus servos foram à frente enviando presentes, porque os presentes têm poder de apaziguar o coração, de tranquilizar o coração. E a estratégia de Jacó era comprar o seu irmão com presentes, tranquilizar o coração do irmão. Dificilmente você esquece de alguém que te dá um presente. Então Jacó pensou exatamente nessa estratégia. Ele queria tranquilizar Esaú, para que quando Esaú chegasse a ele, Esaú estivesse tão tranquilo que a reconciliação fosse um processo normal, natural e, enfim, o mais tranquilo possível. Agora, veja, ele escolheu vários presentes. O verso 16 diz que ele colocou muitas riquezas também para Esaú. Só que Esaú já era um homem rico e abençoado, ele não precisava desses presentes. Ele queria quebrantar o coração do irmão. Agora, o mais importante a gente entender, muitas vezes nós achamos que o problema é Esaú. A gente acha que o problema é sempre o outro. O esposo acha que o problema é a esposa.
Nós achamos que o problema é sempre o outro. Jacó achava que o problema era Esaú. Mas enquanto Jacó não resolveu as coisas de Jacó, Esaú também não resolveu. O coração de Esaú não foi mudado enquanto o coração de Jacó não foi mudado. Quando que o coração de Jacó foi mudado? Naquela luta com Deus, naquela peleja com Deus. Naquele momento em que ele batalha com o anjo ali a noite inteira. Teve o nome mudado, teve a identidade mudada, teve a sua história mudada. Quando Jacó muda, Esaú muda. Sabe o que me chama a atenção? Quando você decide mudar, digamos que você está enfrentando problemas no casamento, mas você entende que você precisa mudar, você não joga toda a culpa no outro, você entende que você tem coisas a melhorar também. Quando você decide, pelo poder de Deus, mudar, o Espírito Santo já opera uma mudança no coração do outro. Então, o problema não é Esaú, o problema é Jacó. O problema não é o outro, o problema sou eu mesmo. E isso me chama muita atenção quando eu analiso, porque veja, quem está mandando a gente mesmo para a derrota somos nós mesmos. O inimigo maior da nossa vida não é aquele inimigo que foi expulso do céu. É aquele inimigo que eu olho todos os dias no espelho. Eu sou o meu maior inimigo. Saboto a minha vida sempre. Se eu estiver desconectado de Cristo, eu vou fazer coisas que não agradam a Ele. E é por isso que a gente precisa de um novo começo. E essa história de Jacó é uma das histórias mais lindas da Bíblia, que fala de alguém que teve um novo começo, uma nova história. Uma história de reconexão com Deus. Quando ele se encontra com o anjo, o sobrenatural acontece. Uma história de reconexão com o seu irmão. Quando ele se encontra com o seu irmão. E algo incrível também acontece. A gente vai tirar algumas lições práticas para o nosso dia a dia, trazendo essa história lá do passado para a nossa história hoje e vermos como que a gente pode se identificar com ela. Então veja, quem está piorando o Brasil somos nós mesmos, são as pessoas. Então, se você não melhorar aquilo que precisa ser melhorado, se você não voltar aos seus pontos de derrota, você não vai conseguir avançar com segurança para o futuro, vivendo também em plenitude o seu presente. Veja, naquela noite, ele separou os rebanhos, separou as pessoas em grupos e enviou para Esaú. A gente conhece muito bem a história, estou resumindo. E ele começa a ter aquela luta com Deus, teve a sua história mudada. E o que me chama a atenção é que Jacó lutou com Deus, perdeu, e Deus disse, você lutou com Deus e prevaleceu. Aí eu aprendi uma grande lição com isso. Toda vez que a gente luta com Deus e a gente perde para Deus, é exatamente esse momento que a gente vence. O fraco se torna forte, o pobre se torna rico. Então, na luta com Deus, perder é vencer. Quando a gente se quebranta mesmo, quando a gente reconhece, Deus, eu tenho derrotas em minha vida que eu não consigo vencer, tenho traumas do passado que me perturbam hoje, só o Senhor pode restaurar a ferida, só o Senhor pode transformar, me dar um novo começo e uma nova história. Vale muito a pena a gente refletir um pouquinho nisso. Se você for corajoso para voltar ao seu ponto de derrota, sua vida vai se tornar uma inspiração para outras pessoas. As marcas de Cristo, elas se tornaram marcas de cura também para cada um de nós. Você vai inspirar outros. Já analisou que a pessoa que venceu um câncer é a pessoa mais indicada para inspirar alguém que está passando por esse diagnóstico? Você já pensou que um casamento que estava destruído e foi reconectado, as pessoas se reconciliaram, esse casal é o casal mais indicado para ajudar outros casais que estão passando pelo mesmo? Você já analisou que os pais que enfrentaram a situação de drogas, filhos envolvidos com drogas ou com diversos tipos de problemas, são os pais mais indicados para ajudarem outros pais que estão passando por esse dilema? Então eu estava analisando que no lugar ou no ponto onde mais fomos derrotados, é o lugar onde Deus mais vai usar a sua vida e a sua história. Então, não peça a Deus para tirar os problemas da tua vida. Peça a Deus força para você superar as tempestades, ombros fortes, capacidade mental forte, conexão com o Espírito Santo forte para você vencer as tempestades, porque são as tempestades que irão preparar você para você ter as grandes vitórias, porque os grandes navegadores devem a sua reputação aos temporais e tempestades. Então veja, os pontos de derrota na vida da gente, eles servem para que a gente possa, muitas vezes, abençoar pessoas que estão passando pelo mesmo, especialmente quando você vence nesses pontos de derrota. Então vale a pena a gente pensar
um pouquinho nisso. Uma luta de uma noite inteira com Deus, saiu machucado para o resto da vida e ele sai vencedor. Porque perder para Deus é exatamente vencer. Paulo, ele terminou a carta aos Gálatas dizendo o seguinte, ó: a partir de agora ninguém me perturbe, pois eu trago no corpo as marcas de Cristo. Carregar as marcas de Cristo no corpo. Aparentemente uma situação de derrota que se transformou numa situação de vitória. A cruz de Cristo, um instrumento de tragédia e derrota, se transformou no maior símbolo de vitória do cristianismo. Olha que interessante, capítulo 33, verso 3 e 4 de Gênesis, diz algo muito interessante. Ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se diante dele 7 vezes. Então, os dois foram se aproximando. Jacó se inclina 7 vezes com o rosto na terra, com o rosto no pó. Se inclina e quando eles ficam frente a frente, algo extraordinário acontece. Esaú pergunta assim, ó, eles se abraçam e eles choram, copiosamente, não conseguem dizer palavras, eles choram, se abraçam e choram. E depois que eles recuperam as emoções, Esaú pergunta assim, o que você pretende com todos esses presentes? Qual a sua intenção? Por que você me mandou um monte de riquezas, um monte de presentes? Eu não preciso disso. Isso me chama muita atenção. Uma vez, uma situação na minha família me chamou a atenção, porque eu era pequeno ainda, mas eu me lembro bem. 2 pessoas muito próximas da família brigaram por uma situação muito banal, uma situação bem simples. Brigaram. Uma comentou sobre algo da outra que ela não gostou. Passaram alguns anos sem se falarem. Elas se evitavam nos encontros de família, elas perderam alguns anos importantíssimos da vida. E uma certa festa de família, sem querer elas se esbarraram. Pela primeira vez nesses anos todos, elas olharam nos olhos uma da outra. E o que aconteceu? Lágrimas, choro, abraço, reconexão, reconciliação. E depois elas disseram, nossa, quanto tempo a gente perdeu da nossa vida simplesmente porque a gente não voltou ao nosso ponto de derrota para corrigir as coisas, para consertar as coisas. Existem coisas que estão no nosso alcance para a gente corrigir, para a gente consertar. E Jacó e Esaú estão frente a frente, choram copiosamente, começam a conversar agora e eles começam a dialogar, nossa, para que esses presentes? Eu não quero, Esaú dizendo, eu não preciso, Deus me abençoou tanto. E essas crianças aí que estão contigo, Jacó, quem são? Ah, são os filhos com que o Senhor me abençoou. Enfim, olha, essa é minha família, são os servos, é a bênção de Deus sobre o teu servo. Então veja, quando você analisa direitinho a história de Jacó e Esaú, você percebe que Jacó, ele precisou se levantar, tomar uma decisão para ir ao seu irmão Esaú. Não viver uma vida de derrotas, não viver uma vida fugindo dos seus pontos de derrota é essencial. Muitas vezes você vive quebrantado, quebrado, triste, desesperado, porque você está fugindo do seu ponto de derrota. Deus te chama para que você possa ser um vencedor, ter um novo começo. Eu tive também vários pontos de derrota na minha vida. Assim como a Bíblia menciona a história de Jacó, eu estava analisando alguns pontos de derrota importantes na minha vida e que eu precisei voltar para poder vencer. O problema muitas vezes não são os outros xingarem você. O problema muitas vezes é que as pessoas têm razão quando elas falam de nós, algumas coisas erradas que a gente faz. Um segundo ponto, eu tenho um grande amigo de infância e sempre que eu penso nessa mensagem, eu penso nessa história. Esse grande amigo de infância, nós brincávamos juntos e gostávamos muito de estarmos juntos ali. Mas teve um dia que nós brigamos. E eu lembro que eu fiquei com tanta raiva, eu era muito pequenininho, eu acho que eu tinha entre 9 e 10 anos de idade. Fiquei com tanta raiva dele que eu dei um soco nele. Só que ele foi muito mais rápido do que eu, ele se abaixou e eu quase quebro a minha mão na parede. E ele começou a rir muito da situação, porque ele havia sido muito mais rápido do que eu. E eu fiquei pensando, fiquei muitos dias chateado com ele. Mas depois a gente se reconectou de novo. Hoje, quando eu volto no meu estado, na região norte do Brasil, o aeroporto da minha cidade fica a 250, o aeroporto da capital fica a 250 quilômetros da minha cidade. Sempre o voo chega de madrugada lá, não tem voos assim com frequência. E esse meu amigo mora perto do aeroporto, é a única casa que eu tenho para poder ficar.
Então, toda vez que eu vou visitar minha família, eu preciso voltar àquele meu antigo ponto de derrota, que agora é um ponto de vitória, porque nós estamos conectados de novo. Uma amizade antiga que foi reconectada. Uma aliança refeita. Vocês já imaginaram se eu não tivesse voltado ao meu ponto de derrota e corrigido as coisas? Eu chegaria no aeroporto e precisaria ficar passando a madrugada lá, esperando amanhecer para conseguir chegar na minha cidade. Então vale a pena. Você só consegue ter um presente tranquilo e um futuro com segurança quando você consegue corrigir algumas rotas do passado. Já parou para pensar por esse ponto de vista? Corrigir rotas do passado. Eu tive que voltar também no meu ponto de derrota com a ex-chefe. Eu trabalhava, era aluno bolsista no internato, e eu tinha uma chefe ali, e uma vez uma situação de trabalho ali mesmo, eu cometi um erro no trabalho, e ela me chamou a atenção em voz alta na frente de todos os meus colegas de trabalho, naquele meu turno de trabalho no setor. E eu fiquei muito chateado e respondia no mesmo tom de voz, na mesma altura que ela, e disse, olha, a senhora tem uma sala, poderia ter me chamado a atenção lá naquela sala e tudo. E ficou uma situação constrangedora e difícil. Ela me levou na sala, nós conversamos, mas ficou um clima muito chato. A pior coisa quando você desliza num ponto de derrota assim, é quando no final de semana seguinte tem uma Santa Ceia no internato. Porque você sabe que precisa reconciliar-se, reconectar-se para poder tomar a ceia do Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu. Tinha uma Santa Ceia na semana seguinte, e eu sabia que tinha errado. E eu precisava me reconectar. A Santa Ceia estava acontecendo no prédio da Faculdade de Teologia, e de longe, atrás de uma pilastra, eu olhava para minha chefe e me escondia, e o Espírito Santo dizia, não tome a ceia sem ir se reconectar com ela. Volte ao teu ponto de derrota para que você possa avançar na comunhão comigo, na conexão comigo. E eu confesso que eu fiquei uns 10 minutos em luta tremenda. E aí eu criei coragem, pedi força a Deus, fui até ela e disse assim, olha, eu vim aqui para te pedir perdão, porque eu errei, não deveria ter falado com a senhora dessa maneira, eu errei. Ela se levantou ali, ela estava lavando os pés, na cerimônia do lava-pés, antes da ceia, e ela disse, na verdade, eu que errei contigo, Nilson, e eu preciso também te pedir perdão. E eu lembro que a gente se abraçou, nós choramos juntos, nós oramos juntos, e graças a Deus, esse ponto de derrota foi corrigido, e um dia desses eu encontrei com ela num outro internato aqui do Brasil, e foi um grande reencontro, uma paz tão grande. É tão bom quando você corrige suas rotas do passado, porque quando você se encontra, é grande festa e celebração, é a festa da graça, é a festa do perdão. E isso me chama atenção, porque são bênçãos que Deus quer colocar na tua vida nesse novo começo, nesse novo ano que você tem pela frente. Uma nova história, um novo recomeço. Quem sabe você precisa voltar em alguns pontos de derrota e não sabe como. Pede força a Deus, Deus vai te ajudar, Deus vai te levantar. Ajudar gente que quem sabe você não pôde ajudar, você colocar o propósito de ajudar. Ajudar pessoas a superarem crises, Deus quer te usar para isso. Talvez você esteja pensando, pastor, mas o senhor não sabe o que eu passei, os traumas que eu tenho, que eu carrego. Deus vai te dar força. Apenas tome a decisão e diga, Deus, eu não tenho força para voltar lá no passado e corrigir as coisas. Me dá força para fazer isso. E Deus vai te ajudar. Deus vai te reerguer. Deus vai te sustentar. Eu tive que voltar a uma cidade onde nós sofremos muito. Na minha família, passamos por um momento muito difícil. No ministério, eu tenho 18 anos de ministério hoje e já tivemos a oportunidade de trabalhar em diversas cidades brasileiras. Vivemos momentos muito maravilhosos, mas sofremos algumas derrotas, momentos difíceis, momentos às vezes de humilhação, de pressão. E tivemos muitas bênçãos nessa cidade específica, mas tivemos algumas derrotas. E eu lembro que isso ficou atravessado no meu coração. E eu só fiquei em paz quando, alguns anos depois, eu pude voltar a essa cidade, pude voltar a essa igreja, pude me conectar de novo com as pessoas dali, voltar ao ponto de derrota para conseguir avançar com segurança e tranquilidade. Então, na minha história, eu também vivi vários pontos de derrota que precisei voltar para poder avançar. E é isso que Deus quer fazer com você. Jacó, para conseguir se reconectar com seu irmão Esaú, precisou lutar com Deus e prevalecer. Então, a mudança precisou começar com Jacó.
Então, casal, a mudança tem que começar com você. Não queira mudar o outro. Mude você mesmo com o poder de Deus. Peça para que Deus te dê sabedoria e você perceber onde está errando. Onde você precisa vencer. Quais são suas fragilidades que você precisa superar. E Deus vai te dar grandes vitórias. Bom, estamos concluindo essa reflexão. E eu quero convidar você a voltar ao maior ponto de derrota da história. A cruz de Cristo. Os discípulos estavam decepcionados e tristes. Eles não imaginavam que o Rei do Universo, que o Salvador do mundo morreria em uma cruz. Eles tinham ouvido falar sobre isso, mas na verdade eles não queriam acreditar que isso iria acontecer. A cruz de Cristo é o maior ponto de derrota da história. Mas também a cruz de Cristo é o maior recomeço da história. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, e nesse novo ano que vai começar agora, quando você colocar Cristo como centro da sua vida e da sua história, a cruz te conectando ao coração de Deus mais uma vez, esse grande ponto de derrota se torna na sua vida um ponto de grande vitória e de grandes bênçãos. Eu convido você a pensar sobre isso. Voltar aos pés da cruz. O que você precisa deixar aos pés da cruz? Quais foram as derrotas que você passou durante esse ano de 2020? Quais foram os momentos difíceis que você teve que superar? Deus está descortinando um novo ano diante de nós. E Ele quer te dar um ano de bênçãos e vitórias. Pense na história de Jacó. A história de Jacó durante 20 anos foi fugir e ficar com medo. Mas depois que ele reconciliou-se com Deus na luta com o anjo, e depois que ele se reconciliou com Esaú, a sua história foi outra, completamente diferente. A minha história foi outra depois que eu consegui voltar aos pontos de derrota que me deixavam aprisionados num passado que não me ajudavam a ter paz e a vencer. E se essa mensagem servir apenas para te dar força, para você se libertar das algemas que te prende a um passado que te escraviza, já valeu muito a pena. Então, que Deus te abençoe. Que essa série Reconectados possa, de fato, ter te motivado a se reconectar ao coração de Cristo, à cruz de Cristo, à palavra de Cristo, para que você possa ter um novo começo. Deus te abençoe de maneira especial. Deus abençoe todos vocês aqui da comunidade, do NASP, Engenheiro Coelho. Deus abençoe os pastores aqui dessa comunidade, dessa igreja, a liderança dessa instituição. E Deus abençoe você nesse novo ano, que está me assistindo das várias partes do Brasil e do mundo. Você pode voltar ao ponto de derrota, se conectar com Deus, se reconectar com pessoas e ter um futuro abençoado pelo Senhor. Vamos orar? Querido Deus e Pai, esse é um momento especial onde refletimos um pouco na história de reconciliação de Jacó e Esaú. 20 anos ele passou fugindo do seu ponto de derrota, mas que para que ele pudesse se reconectar com o seu irmão, ele precisou lutar contigo. Talvez eu fale, Senhor, para alguém, e alguém esteja orando comigo agora, que sabe que precisa voltar para corrigir algumas rotas do passado. Dê forças a essa pessoa. Nos ajude, para que a gente possa ter um futuro com segurança e esperança, firmados em Ti, conectados contigo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.